Bom dia, Raquel, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu quero te agradecer por você estar hoje aqui conversando conosco. É uma honra, é um prazer. Você sabe há quanto tempo que eu estava querendo, né? Trazer você aqui. Sinta-se em casa e obrigada. Obrigada pelo convite, Raiane. Para mim também é uma honra estar aqui, ser convidada para falar um pouco da minha experiência enquanto mãe de criança que gagueja, né? Eu sei que muita gente já sabe quem você é, mas para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco quem você é, de onde que você é e o que que você faz. Hum. Bom, eu sou Raquel Cesário, eu sou mãe da Cecília, de 5 anos, que é uma criança que gagueja, ela vai fazer 6 já em maio, e eu sou pedagoga, psicopedagoga, estou terminando meu curso em psicanálise, sou escritora, e acabei de passar no vestibular para fono, então esse ano, se tudo der certo, eu consegui conciliar minha agenda de mãe com a faculdade, esse ano eu inicio uma nova carreira que tem tudo a ver com a minha vida, depois de me tornar mãe, especialmente mãe da Cecília, né, que veio com essa especificidade que é a gagueira, que foi a primeira pessoa que eu conheci que gagueja, e através dela um mundo se abriu para mim. Então, essa sou eu. Eu moro aqui no sul do Brasil, eu moro em Florianópolis, mas eu sou gaúcha, mas eu moro em Floripa, mas é isso. Ai, que legal. Bom, parabéns, né, primeiramente, por você ter passado no vestibular. Eu sei que não é fácil, então, parabéns. Eu espero que dê tudo certo para você conseguir conciliar tudo. E como mãe de uma criança que gagueja, como, quando e de que forma que você percebeu que a sua filha gaguejava? A Cecília começou a falar muito cedo mesmo, assim, com 1 ano e 4, ela já falava muitas coisas, assim, eu sei porque eu tinha um grupo de mães lá em Balneário Camboriú, que era onde eu morava na época, e todo mundo tinha a mesma idade, os nossos filhos, e a Cecília sempre começou, foi a primeira a falar e falava frases, assim, só que um pouquinho antes dos 2 anos eu via que ela gaguejava, e eu lembro que eu até comentei com algumas pessoas, e as pessoas falavam, ah, mas é normal, ela está adquirindo a linguagem. Eu sei, né, que tem essa gagueira quando está adquirindo a linguagem, mas não era uma gagueira de aquisição de linguagem. Ela travava, sabe, ela fazia expressão, né, ela fazia força para falar. E aí aquilo, sabe, eu lembro que eu conversei com meu companheiro na época, ele falou, não, mas eu acho que dá para esperar. Essa história que a gente escuta de espera, espera, eu falei, não, eu vou procurar. E aí eu lembro que eu procurei, comecei a procurar no Google, e aí foi aí que eu comecei a ler muito sobre gagueira. E aí eu vi que não poderia ser qualquer fono, tinha que ser uma fono, né, de preferência especializada em gagueira. E aí, em Balneário Camboriú, tinha uma fono especializada em gagueira, que foi, assim, a minha sorte, que foi a Cris. E aí, quando eu fui fazer a anamnese com a Cris, eu fiz sozinha, né? Primeiro eu contei toda a história da Cecília, e aí, quando a Cecília foi e fez, né, ela fez a observação, quando eu voltei, ela falou, realmente ela tem gagueira, né, não é uma gagueira de aquisição de linguagem, é uma gagueira que já existe aí, né, a gente vê pelo jeito que ela fala. E eu lembro que meu mundo caiu na hora, assim, eu comecei a pensar em um monte de coisa, meu Deus, como é que minha filha vai... Eu pensava, meu Deus, a Cecília fala tanto e fala tão bem, isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela, e eu tive muito medo, assim, do que ela ia viver a partir daquele diagnóstico de gagueira. Mas a Cris também me ajudou muito, assim, sabe? Ela me deu a mão. Eu digo que as fonos me deram a mão, assim. Hoje a Cecília está em outra fono, porque a gente está em outra cidade. Mas as fonos me deram a mão no sentido, Raquel, ela continua sendo a Cecília. Ela continua sendo essa criança que fala bastante. E aí entra muito o nosso papel, né? O meu papel e do meu companheiro de nunca é, ficar apontando que a Cecília está gaguejando, que não tem problema ela gaguejar. Tanto é que a Cecília foi tomar consciência da gagueira dela o ano passado. Realmente ela percebeu que ela falava diferente. Mas hoje Ela ela está com leva quantos anos agora? Ela está com 5. quantos? 5? Ela está com 5, vai fazer 6 em maio já. Mas ela leva muito de boa, assim. Eu acho que também
tem muito dessa história de eu ter lido muito sobre a gagueira, sabe? E não ficar esperando uma cura, que no início eu queria uma cura. Eu lembro que logo no início da fonoterapia, a Cecília ficou acho que 1 mês sem gaguejar. E eu voltei para a fono e falei, ó, acho que a Cecília não precisa mais, porque a Cecília está sem gaguejar. E a Cris, muito pacientemente, falou, Raquel, mas sabe que a gagueira é intermitente, né? Ela vai e volta, tipo, dito e feito. 1 semana depois, a Cecília voltou a gaguejar. A Cecília nunca mais teve nenhuma época, assim, de ficar 1 semana sem gaguejar. Ela não existe. Ela gagueja, às vezes, muito, muito pouco, e às vezes ela gagueja muito, assim, tipo, muito, muito mesmo. E aí eu entendi, tudo bem, é intermitente, eu já entendi. Então, eu não fico mais, ai, a Cecília é ótima, ela parou de gaguejar, ela não vai nunca mais gaguejar. Eu sei que pode ter remissão, mas eu não espero mais essa remissão da Cecília, assim, vou ser bem sincera, porque a Cecília já gagueja desde antes dos 2 anos, ela vai fazer 6, e eu estou muito, muito segura e muito tranquila nesse lugar da minha filha ser uma criança que gagueja. E o que eu mais quero, assim, é que ela também tenha tranquilidade para aceitar. É uma característica dela. Sim, é um jeito de falar que chama atenção, né? Porque não é uma coisa que vai passar despercebida, mas é um pedacinho de quem a Cecília é. A Cecília continua sendo falante, risonha, brincalhona, debochada, ela é sarcástica, e isso para mim, eu acho que a Cecília veio do jeitinho que ela tinha que vir e ela me abriu um mundo, assim. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu falo muito rápido. E com ela eu tive que, sabe, dar o tempo dela, né? Não querer. Desacelerar, né? É, porque eu sou acelerada e às vezes, tipo, nossa, ela tá gaguejando e eu fico, sabe, ficava naquela, meu Deus, hoje não, hoje eu sei que é o tempo dela e que todo mundo tem o seu tempo, né? Talvez eu seja mais acelerada, ela não vai ser assim. E muitas outras pessoas que gaguejam ou não têm uma fala diferente, né, da minha e da tua e de todas as outras pessoas, assim. Mas o diagnóstico, a princípio, foi uma bomba, mas eu acho que foi muito rápido para eu perceber que tudo bem, né, não é um limitante. O que limita a Cecília é o preconceito, né, é a impaciência, é não respeitar o tempo de fala dela. Isso limita a Cecília. Uma curiosidade que eu tive, que eu tenho, quando a Cecília percebeu que ela gagueja, como que ela lidou com isso? Algo para ela mudou ou ela simplesmente continuou sendo a mesma criança? Como que foi isso para ela? A Cecília percebeu que gaguejava quando ela viu um vídeo da Isabela do Coê, né? Ela estava vendo, a Isabela estava com o nosso livro, e a Isabela estava falando do livro, e eu mostrei para ela, ó, Cecília, a Isabela recebeu o nosso livro. E aí ela viu a Isabela falando, ela nunca tinha visto ninguém gaguejar. Aí ela olhou assim, ela olhou para mim, ela fala que nem eu, né, mamãe? Eu falei, gaguejando. Ela falou, ela gagueja, né? Eu falei, aí ela começou meio que a imitar a Isabela, não era ela gaguejando, ela imitava a Isabela. Aí eu falei, ela fala assim, e tem um monte de gente que fala assim. Aí ela disse, ah, tá. Aí ela entendeu, mas não falou mais disso, tudo bem. Aí eu tenho um grupo de mães aqui no Sul, que são só com mães de crianças que gaguejam. E aí eu fiz um encontro presencial num parque com mais 2 mães só, com crianças que gaguejam, porque elas também não tinham contato com outras crianças. E aí foi a primeira vez que a Cecília brincou com crianças que gaguejam. Então foi muito diferente. A Cecília olhava e ela falava: Olha, mamãe, ele gagueja que nem eu. E tipo, parece que ela, nossa, que bom que eu não sou a única. Mas ela levou muito de boa, ela brincou com eles, ela esperou, e para eles também foi uma experiência muito legal, e para as mães também, porque eu acho que uma das coisas que, enquanto mãe, eu sentia, que eu me sentia muito sozinha, porque eu não conhecia nenhuma criança que gaguejava. Eu falava, mas ninguém conhece, parecia muito, é coisa do filme, o personagem tal, e não era real. E aí ter esse encontro foi muito importante, assim, para a Cecília. A Cecília, ela teve uma vez que ela reclamou que ela não gostaria de gaguejar, que foi logo quando ela começou a aula esse ano numa nova escola. Eu não sei o que aconteceu, ela não me disse que aconteceu nada, mas ela falou, eu queria não gaguejar, mamãe. E eu perguntei para ela por quê? Porque atrapalha, porque às vezes eu demoro. Eu falei, Cecília, mas é o teu jeito de falar, não tem problema nenhum falar assim. É o teu jeito, eu também gaguejo às vezes, porque eu acho importante pontuar que ninguém é fluente o tempo inteiro, mesmo quem não gagueja, né? Eu também, às vezes, gaguejo. Tem gente que gagueja mais, tem gente que gagueja menos. Tu gagueja mais do que a mamãe. E é o teu jeito de falar. E as pessoas têm que entender. E tu não pode deixar nunca ninguém te atrapalhar. Tu tem que sempre pedir.
para as pessoas esperarem tua fala, e a Cecília pede mesmo, já há tempo ela pede. A professora da outra escola falava que a Cecília às vezes estava tentando falar e estava todas as crianças falando, e ela batia na mesa assim e falava, eu quero falar, respeitem a minha fala, sabe? Ela pede, assim. Eu acho muito legal. E ela já, eu já contei algumas vezes em uma live que eu fiz que a Cecília uma vez estava tentando conversar com a Alexa, e a Alexa não parava. Desculpa, eu não entendi. Desculpa. E a Cecília tentando falar. Dali a pouco a Cecília falou, Alexa, eu sou uma pessoa que gagueja, espera. E foi muito legal. E depois de um tempo eu descobri que a Amazon mudou o algoritmo, sei lá, o programa, que agora a Alexa tu pode configurar que ela espera mais tempo, né? Fez para as pessoas que gaguejam, que provavelmente foi um problema que muitas passaram, né? E a Cecília discutiu com a Alexa, então ela entende que ela precisa do tempo dela para falar, ela sabe, às vezes é muito raro mesmo, conto nos dedos, quantas vezes a Cecília reclamou assim, tipo, ai, tá difícil para falar, mas aí a fono ajuda, né? E uma das coisas que eu falo para a Cecília, que ela faz fono, eu falo que ela não faz fono para melhorar a fala dela, porque não tem nada de errado com a fala dela. Ela faz fono para, se um dia ela se incomodar com a gagueira dela, ela saber como que ela pode melhorar. E eu falo, Cecília, se tu tá gaguejando e tu não tá te incomodando, não precisa fazer nenhum exercício. Agora, se a gagueira te incomoda, o que que tu aprendeu na fono? Aí ela vai lá e ela busca o recurso dela, né? A falar mais devagar, falar mais molinho. A fono dá essa ferramenta para ela, mas não porque ela fala errado, mas se ela se incomodar, se ela realmente tá com dificuldade e quiser acessar esse exercício, ela tem esse recurso, né? De forma prática, de que forma que você consegue ajudar ela nesses desafios de fala? Então, eu acho que o meu principal papel como mãe da Cecília e ela sendo uma criança que gagueja, eu falo muito sobre a gagueira com ela, né? Agora, antes de começar aqui a conversa, ela estava aqui, agora ela saiu. E aí ela falou, o que que tu vai fazer, mamãe? Eu falei, vou conversar, vou fazer uma reunião. Com quem? Falei, com a Rayane, mas sobre o quê? Falei, sobre gagueira. Ela falou, sobre gagueira? Aí ela falou, mamãe, tu fala bastante sobre gagueira, né? Que volta e meia eu tô em volta com alguém que gagueja. Falei, mamãe, fala bastante. Aí ela, mas para ela tudo bem, ela já está acostumada a conversar com alguém sobre gagueira. Vou falar sobre a gagueira. Então, o meu papel como mãe é não tornar a gagueira um tabu. Eu não tenho medo de falar essa palavra, sabe? A gagueira. As pessoas parecem, ele fala diferente. Não, ela gagueja, é isso. É uma característica dela. Então, me colocar nesse lugar de aceitar a gagueira e falar da gagueira sem tabu aqui em casa, eu acho que foi a primeira coisa que me ajudou, sabe? A acessar a Cecília, ela perceber que não tem problema, sabe? Eu falar sobre isso. E eu também, eu sou aquela mãe que fala o tempo inteiro da gagueira nos grupos dos pais e das mães, sabe? Nessa escola que ela entrou agora, na reunião de pais, que foi só com os pais, antes de começarem as aulas, eu falei, ó, a Cecília dei as características, falei, e ela é uma criança que gagueja, então, se vocês puderem falar disso, né, com os filhos de vocês, de que nem todas as crianças falam igual e que vai ter uma criança que talvez fale diferente dos filhos de vocês. Então, eu falo muito sobre a gagueira com as outras pessoas e sou aquela que manda reportagem no grupo da família e eu faço isso, sabe? Porque eu não quero ser a voz da Cecília, né? A Cecília tem voz, ela consegue falar sobre isso, mas eu preciso ser aquela que... Então, fale com quem não gagueja, para entender, né? Porque fica, mas ela é ansiosa, sempre, mas ela é ansiosa, ela pensa mais rápido do que fala. Aí eu tenho que falar falando, gente, todo mundo pensa mais rápido do que fala. Ninguém pensa enquanto está falando, a gente já pensou e está, né? O nosso pensamento é muito mais rápido. Então, eu acho que eu também preciso quebrar esses tabus, sabe? Que ela é ansiosa, porque eu também sou ansiosa, mas eu não gaguejo. Ela pensa mais rápido do que fala, todo mundo pensa mais rápido do que fala, ou ela é tímida, ou vai passar, sabe? Antes eu escutava assim, vai passar, tipo, como se fosse um consolo para mim, tipo, não, calma, logo melhora. Então, eu acho que eu falar da gagueira para as outras pessoas, eu vou mostrando para a Cecília que talvez quando ela começar a entender e, sei lá, apresentar um trabalho na escola, ela possa já falar, olha, eu gaguejo, não quer dizer que eu não saiba o que eu vou falar, eu gaguejo, é meu jeito de falar. E é isso que eu faço, assim, sabe? E eu já vi ela fazendo isso em alguma pracinha, assim, às vezes ela tá brincando, tem uma criança do lado que ela conheceu na hora, e a criança fala, por que que tu fala assim?
E a Cecília fala, porque eu gaguejo. Tipo, para ela tudo bem, porque eu gaguejo, sabe? Então ela já entendeu que ela pode falar que ela gagueja, que não é errado, é uma característica dela. Acho que é aí o meu papel, sabe? Lidar com a gagueira da forma mais natural possível e ir preparando as pessoas para receberem, entenderem e respeitarem essa diferença da Cecília. E também, assim, preparando ela, né, para ela se sentir bem, para ela poder falar também que ela realmente gagueja e que não tem nada demais, porque muitas vezes a pessoa que passa por isso não tem muita coragem de se abrir, mesmo que ela saiba que todo mundo percebe que ela fala de uma forma diferente. É muito bom que você já está preparando ela e que ela se sente super à vontade para poder falar, eu gaguejo. E tornar isso algo que é uma, assim, característica dela, que não torna ela diferente em nenhum outro aspecto. Então, é super bacana isso. E, assim, dentro desse tópico, a gagueira muitas vezes afeta diretamente a nossa, assim, autoestima, a autoconfiança, porque, infelizmente, as pessoas ainda julgam muito e julgam de forma errada. Na sua experiência, como que os pais podem ajudar os seus filhos que gaguejam nessa questão de autoestima, de autoconfiança? O que que você acha que pode ser feito para poder tentar ajudá-los nessa área psicológica e também, né, emocional? Eu acho que a primeira coisa é falar, dar nome aos bois, sabe? Não colocar um apelidinho, sabe? Ai, fala diferente, fala travadinho. As pessoas acreditam que as crianças não entendem, né? Porque elas não verbalizam, às vezes, porque elas não têm ferramentas, elas não entendem, porque elas não têm o nome disso. Mas no momento que tu dá um nome, elas entendem aquilo, sabe? Elas precisam de um nome. Senão fica tudo esse tabu, né? Acho que tudo que tu não fala vira um tabu. Então, acho que foi a primeira coisa que me ajudou, sabe? Falar disso, né? A Cecília sempre, nunca escondi para ela porque que ela ia na fono, né? Ela já entende o que ela vai fazer na fono. Falar disso e apontar as diferenças, todas as diferenças. A gente acha que todo mundo é igual, não, todo mundo é diferente, não é essa, ai, todo mundo é igual, não, nós somos todos diferentes. E eu sempre aponto isso para Cecília, a gente tem livros, assim, em casa infantis, que tem personagem negro, personagem indígena, personagem gordo, mãe solo, dois pais, duas mães, mostro para ela, eu sempre mostro, as pessoas são diferentes, na cor, no cabelo, na altura, no tamanho e no jeito de falar, né? E aí a Cecília começou a entender que tudo bem ser diferente, né? Que ela também, ela é diferente, eu também sou diferente, né? Ela vai perceber, eu tenho mais 5 irmãos, e a gente não é todos, nós não somos todos iguais, né? Cada um é de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um tem o cabelo de uma cor. E eu acho que isso ajuda muito, sabe? Tu pontuar que as pessoas são diferentes e bater muito nessa tecla. Todo mundo é diferente. Todo mundo não precisa, ninguém precisa falar igual, ninguém precisa se vestir igual, ninguém precisa ter a mesma cor, pensar igual, as pessoas são. E isso me ajuda muito, sabe, a pontuar as diferenças. E não tem, para mim não existe essa história de que todo mundo é igual. Talvez todo mundo tenha que ter os direitos ao acesso de forma igual, mas nós somos diferentes. Ela é diferente de mim, né? Ela gagueja, eu não. O pai dela sei lá, é mais alto, o irmão dele é mais baixo, então eu mostro isso para ela. E pontuar essas diferenças, falar sobre a gagueira e nunca constranger o teu filho, né? O primeiro bullying que a Cecília sofreu na vida foi da família, não foi de ninguém de fora, foram as pessoas que começaram a debochar, os familiares que começaram a rir do jeito dela falar, e eu olhei assim, tipo, mas que isso? Por que tá fazendo isso? E eu lembro que o pessoal falou assim, ah, mas ela precisa, né, passar por isso, então que passe com a família. Eu falei, não, a família tem que ser o porto seguro da Cecília. Como é que a família vai fazer isso com ela? É a família que vai ter que acolher. E eu nunca vou esquecer disso, que foi o primeiro bullying dela, sabe? A primeira risada, o primeiro deboche foi com os parentes, não foi nem com gente de fora, não foi com um vizinho, amigo. E, então, mostrar para ela e, tipo, e sempre defender essa criança, sabe? Não do mundo, mas tipo, ó, a pessoa ri, mas é porque a pessoa não sabe, a pessoa não entende.
eu te entendo, e é o teu jeito de falar, e para mim não tem problema nenhum, eu sempre vou esperar a tua fala, eu sempre espero a Cecília. Por mais que minha ansiedade fique ali, eu sempre espero a Cecília, sempre. Ela pode estar levando ali, sei lá, 10 minutos para falar que quer um pão com geleia, mas eu vou esperar. E o que eu faço, às vezes, eu ajudo, quando eu vejo que está muito difícil para ela, que eu vejo que ela está quase em sofrimento tentando falar, eu dou opção para ela, que são os dias que ela está muito desfluente, eu pergunto, Cecília, tu quer o pão com requeijão ou com geleia? Para ela não ficar ali, aquele monte de opção que ela não sabe. Então, às vezes, eu ajudo nesse sentido, não de terminar a fala dela, mas dar opções que fica mais fácil para ela. Mas são coisas que eu fui aprendendo, assim, sabe? Tipo, o que eu posso fazer para ajudar a minha filha a não ficar, sabe? Às vezes que ela vejo que ela tá ali, sabe, sofrendo para falar que tá realmente difícil. Mas eu sempre acolho a diferença dela, sempre, sempre. E eu acho que isso é o principal, sabe? Que as crianças entendam que elas são amadas, não apesar disso, mas com tudo isso. Não é apesar da gagueira Cecília fantástica. A Cecília é fantástica com a gagueira. Não consigo imaginar minha filha fantástica de outra forma. Eu acho que é isso, sabe? Não sentir que a gente está, sei lá, procurando a fono para curar ou para melhorar a fala dela, tá? Eu procuro a fono para ajudá-la, não para melhorar, não para mudar o jeito dela. Eu acho que é isso que me ajuda, assim. E ajuda a Cecília, né? A, sei lá, lidar com a gagueira de forma tão leve. Com certeza. Tudo isso aí junto, assim, ajuda muito. E eu acho incrível como que você lida com isso, né? Porque tem muitos pais que não sabem lidar com a gagueira dos filhos, e é importante a gente estar falando sobre isso, né? E você escreveu um livro sobre esse assunto também, que é super interessante, que eu acho que, eu não sei se existem muitos livros sobre esse tópico. Como que surgiu a ideia desse livro e qual é a mensagem que você gostaria de passar através dele? Então, eu escrevi esse livro que não era para ser um livro. Eu escrevi uma história que eu estava pensando como é que eu vou falar para Cecília, né, que ela gagueja, contar para ela que ela gagueja de uma forma lúdica, sem sentar e dar uma palestra para ela. E aí eu escrevi essa história, e aí eu lembro que eu mostrei para minha cunhada, para o meu irmão, e eles falaram, nossa, Raquel, manda esse livro para as editoras, porque isso é um livro. Eu falei, não, não é um livro, é só uma história para Cecília, não, isso é um livro. E aí eu falei, não, não vou. E aí eu lembro que eu relutei ainda. Eu comecei a pesquisar no Google e eu vi que não existia nenhum livro sobre gagueira no Brasil. Nenhum, né? Só manuais, técnicos, nada voltado para a infância. Aí eu falei, não, então eu acho que vale a pena, porque a Cecília não é a única criança que gagueja, né? Pelo menos 5 milhões de crianças no Brasil gaguejam. Então ela não está sozinha. E aí eu mandei para algumas editoras e aí a editora Inverso apostou nessa história e foi, assim, incrível, porque eu atingi muitas mães. As mães são as que mais me procuram depois de ler o livro, e como aquele livro foi importante para elas falarem. Muitas usaram o livro para falar pela primeira vez sobre a gagueira com seus filhos. Isso para mim não tem preço, sabe? Não existe prêmio no mundo que me pague o que esse livro faz, né? Porque ele é um livro que fala sobre a gagueira, mas ele não fica tentando ensinar as pessoas como lidar com a gagueira. Ele é um livro sobre gagueira, mas para mostrar que tudo bem gaguejar, que a minha filha ela é uma criança como todas as outras, ela quer brincar, ela quer fazer amigos, ela quer cantar, e, e é isso que eu até, se tu me permite, eu só vou ler um pedaço dele, é esse aqui, Claro, tá? fica à vontade. Esse aqui é a Cecília, baseada na Cecília, personagem, né? E aí um trecho do livro que fala sobre isso é assim: na cidade da Cissa, a pressa não existia. Lá, tudo o que se falava era importante, não importava quanto tempo levava. E é isso, sabe? Porque a Cissa mora numa cidade que todo mundo fala repetido, por isso que é a cidade do amor em dobro. Eu costumo falar que eu acho que quem gagueja tem tanto amor e tanta coisa dentro de si, que falar uma vez só não basta. Então ela tem que falar várias vezes a mesma coisa, para ficar bem gravado no mundo o que ela fala. E é um livro, assim, é uma literatura infantil que fala da gagueira e que mostra, porque tem diálogos da Cecília repetindo, prolongando, e as crianças gostam. Geralmente as crianças adoram. Tem umas crianças, filhos de amigos nossos que compraram um livro, e aí elas ficaram, nossa, eu quero conhecer a Cícia, eu quero ver como é que ela fala de verdade. Eu lembro que a Cecília começou a falar com elas ficavam assim, sabe, encantadas, que, nossa, realmente ela fala igual o livro.
porque eu acho que aí também vai desmistificando isso, né? Quando tu lê um livro sobre uma diferença, quando tu encontra, as crianças principalmente, quando encontram uma outra criança que fala assim, elas entendem, tipo, nossa, fala como livro. Tem uma amiga minha que comprou o livro, mas ela não tem filhos que gaguejam, e aí a filha dela, quando leu o livro, falou, eu tenho um colega que fala igual a Cissa, sabe? Começa a perceber, assim, tipo, nossa, ele fala igual e tudo bem, né? E foi para isso que eu fiz o livro, assim. Eu falo que o livro é um abraço nas crianças que gaguejam e nas famílias, porque a gente também sente, né, essa diferença, né? O mundo faz a gente sentir, por mais que a gente não queira, o mundo mostra para a gente que é uma diferença, então a gente tem que abraçar. Eu falo que o meu livro não é só um livro, ele é um abraço, assim, coletivo. E para quem quiser comprar o seu livro, como é que faz? É, bom, então, eu tenho um link na bio do meu Instagram que te caminha direto para adquirir o livro. Eu tenho alguns livros que eu geralmente mando, que aí já são autografados, mas eu estou sem nenhum. Eu vou pedir mais para a editora, mas também se quiserem com dedicatória aí diretamente comigo, ou pela bio do meu Instagram, ou direto no site da Editora Inverso, que né, com eles, mas eu também de vez em quando mando alguns. Mas graças a Deus, os que eu tinha, todos eu já vendi. Então, mas eu volta e meia eu compro mais, assim, para ficar, sabe, fazendo essas ações de enviar para as pessoas com dedicatória, para as crianças, que geralmente são as crianças de mães de crianças que gaguejam, que querem o livro com dedicatória, assim. Ai, que bacana. Eu quero com certeza comprar um também. Mas eu acho que eu vou comprar quando eu estiver aí. É, Eu acho que vai ser olha, mais fácil comprar é, antes, se puder. não, é bom, eu já separo para ti aí, para Júlio. Obrigada. E qual é o conselho que você assim daria para pais de crianças que gaguejam? Amem e apoiem seus filhos, com tudo que eles são, exatamente do jeito que eles são. Não queiram, não busquem uma cura, porque não é uma doença, é uma característica, não é uma doença, não é nenhuma deficiência, né? É um distúrbio de fala. Então, amem essas crianças, entendam essa característica deles como uma parte deles. Isso não define os nossos filhos, não define. A gagueira não define a Cecília, ela faz parte dela, faz, mas a Cecília é muito mais do que a gagueira. Ela é muito mais, ela tem mais um monte de características. Então, amem os seus filhos, acolham os seus filhos e estudem sobre a gagueira, até para ajudar os outros, sabe? Eu digo que se eu não posso mudar o mundo inteiro, eu quero mudar o mundo inteiro, né? Pelo menos para as pessoas aceitarem as diferenças. Mas se eu não puder mudar o mundo inteiro, se eu puder mudar pelo menos a minha vizinhança, a minha rua, a minha família, já estou ajudando bastante, sabe? Eu estou derrubando algumas barreiras para. E não é só para Cecília, para todo mundo que gagueja, né? Quando conhecerem, quando encontrarem uma pessoa que gagueja, saibam que não quer dizer que aquela pessoa é ansiosa ou que sabe menos ou que não sabe falar. É uma característica, uma só. É muito mais. Então, amem, acolham e leiam e vão divulgando sobre a gagueira e falando disso sem medo, sem vergonha, porque não é demérito nenhum ser uma pessoa que gagueja. Ótima mensagem e que eu espero que todos os pais que agora estiverem assistindo a esse vídeo, que eles possam realmente seguir esses passos e isso que você falou de realmente apoiarem, de acolherem e de realmente aceitarem que o filho ou filha tem gagueira, porque eu acho que para os pais deve ser difícil mesmo, né? Aceitar que essa é uma condição que provavelmente o seu filho ou filha vai ter para sempre. Ou você aceita agora, ou você em algum momento vai ter que aprender a lidar com isso de uma forma mais leve. Então, isso faz uma diferença tão grande para quem gagueja, para uma criança, adolescente, porque todo mundo precisa, principalmente, assim, nessa fase de reconhecimento, de afirmação de quem você é. Então, é uma fase que é fundamental. E se os pais não sabem lidar, às vezes a criança cresce cheia de complexos, de autoestima baixa, porque às vezes o pai ou a mãe não souberam lidar com isso. Então, eu espero realmente que todo mundo que hoje
estiver vendo esse vídeo que possam fazer exatamente isso. Amem, acolham, aceitem, porque faz uma diferença enorme. Eu queria te perguntar se você tem alguma assim, mensagem final que você queira compartilhar, projetos novos que estão vindo por aí, ou qualquer outra coisa. Ah, a minha mensagem é que a gente consiga abraçar as diferenças, que a gente realmente, enquanto sociedade, consiga aceitar todas elas. E não é só aceitar, respeitar. E principalmente, né, das crianças que gaguejam, que é o que a gente está falando aqui. Que a gente não ache. E eu tenho certeza, os pais e as mães que estão escutando, vocês não estão sozinhos, tá? Eu costumo dizer que eu vejo esses pais, porque eu também já fui uma mãe que sofreu e que meio que relutou contra um diagnóstico. Eu vejo os pais, eu sei o sofrimento que a gente fica projetando, meu filho vai sofrer no futuro, sabe? Esquece o futuro, vive agora. Porque como tu falou, Rayane, às vezes quando tu olha feio, e, né, por mais que tu não esteja, tu tá mandando uma mensagem, o meu maior medo é que eu perca a Cecília, sabe? Que eu me afaste dela, porque é isso que acontece, né? Um pai e uma mãe que passam o tempo inteiro reprimindo, a gente afasta. Então, lá no futuro, se está preocupado com o futuro, pense que nesse futuro talvez tu perca o teu filho, porque tu não está apoiando. Então, eu apoio e eu brigo e eu sou a chata, a mãe chata que vai sempre falar disso porque é o que eu quero. Então, se eu puder dar uma mensagem, que a gente consiga olhar as diferenças com um olhar de acolhimento, e não com um olhar de julgamento, não com um olhar de pena, coitadinha, que gagueja, nossa, vai sofrer. Ela não vai sofrer, eu digo, a gagueira não limita, o que limita é o preconceito. É isso que limita, né? Que vai limitar, o que talvez seja uma barreira para Cecília. Então, que a gente se una nessa, né? E ficar derrubando essa barreira e falar cada vez mais da gagueira, sem esses estereótipos de que é engraçado, que é sempre um personagem engraçado, porque não é engraçado, a gagueira não tem graça. Ela é uma condição de fala, é um distúrbio de fala, e que a gente possa falar disso cada vez de forma mais leve, né? A gente fala tanto das diferenças e a gagueira às vezes é esquecida, e ela é uma diferença, a gagueira é uma neurodiversidade, né? Ela é um jeito diferente do cérebro funcionar, e então a gente tem que respeitar, né? A gente fala tanto em neurodiversidade, acho que é importante olhar a gagueira também como uma neurodiversidade, que ela também quer respeito, né? E as crianças também querem pertencer, as crianças querem brincar, elas querem ter direito de ir para a escola e não ter que ficar parando toda hora para ficar explicando o que é a gagueira. O lugar delas não é esse, o lugar delas é de ser aceita e pertencente a todos os ambientes, família, escola, trabalho, emprego, sociedade. Acho que é isso que eu quero, que a gente se una, assim, sabe? Que seja uma grande rede de apoio, né? E o que a rede, o que a tua rede, né, o Sterling Society faz é isso, né? Poder unir as pessoas que gaguejam para falar disso e para poder derrubar essas barreiras uma a uma. É difícil, é muito difícil, mas eu falei, se a gente conseguir na nossa família, no nosso prédio, na nossa rua, a gente vai expandindo, né? Assim que a gente vai, tipo o War, tipo o tabuleiro do War, a gente vai conquistando vários territórios, até todo mundo entender o que é a gagueira. A gente vai vencendo essa guerra, né? A gente vai Uhum. conquistando o território de pouquinho em pouquinho até a gente chegar lá. E eu fico Isso. pensando que, assim, quando uma pessoa tem qualquer outra condição, a gente não vê ninguém falando, mas com o tempo passa. A gagueira é uma condição que as pessoas parece que não conseguem aceitar. Elas Uhum. têm que falar que vai passar, elas têm que justificar. A pessoa gagueja porque está tensa, porque está nervosa, porque é tímida, porque é introspectiva, porque tem um trauma. Uhum. E isso é muito chato, essa coisa de estar sempre tentando justificar por que alguém gagueja. Alguém gagueja e pronto. Uma criança gagueja, eu gaguejo, e é isso. É. Então, conseguir realmente aceitar e respeitar, se as pessoas conseguirem fazer isso com o tempo, mas para isso a gente também precisa falar sobre esse assunto, mas vai ser uma grande vitória, porque é algo que com o tempo incomoda. Incomoda, é chato, porque toda vez a gente tem que ficar tentando explicar que a gente não está tenso, que a gente não está nervosa, que eu não sou tímida, que eu gaguejo, que é uma condição que eu tenho desde que eu sou criança. Então, é sempre muito cansativo, né? Toda vez você ter que explicar porque as pessoas querem justificar ou porque não respeitam. Então,
Obrigada pelo trabalho que você tem feito de tentar, de realmente levantar a bandeira da gagueira e levar a conscientização para tantas pessoas, ou que passam por isso, ou que não sabem muito ainda sobre o que é a disfluência. Eu quero te agradecer imensamente por esse trabalho que você tem feito, que com certeza ajuda muita gente. Obrigada, Rayane, pelo convite. E a gente está junto nessa, né? Acho que é importante quem está assistindo saber que eu, tu e todo mundo que está aqui, a gente está junto e está lutando pela mesma coisa. É uma honra estar aqui. Eu também te agradeço por ter feito a Sterling Society, que eu acho que é super importante também, porque as pessoas que gaguejam se encontram, tem um espaço livre, sem julgamento, e eu acho ótimo isso. Estamos juntas nessa causa. Eu acho que é super importante a gente estar unido. Quanto mais gente estiver junto nisso, mais a gente consegue alcançar outras pessoas. Mais uma vez, obrigada pela sua participação incrível. Foi uma felicidade te ter aqui hoje. Obrigada mesmo. E boa sorte com tudo, com o seu livro, que eu sei que está indo super bem. E também com a sua nova faculdade, né? Espero que dê tudo certo também. Em breve teremos uma nova fonoaudióloga na área, atuando. É. Então, toda sorte para você. Obrigada, viu, Ryan? Obrigada pelo convite. Eu adorei essa manhã aqui contigo. Eu também. Olha, bom dia por aí, bom sábado, bom final de semana e a gente se fala em breve. A gente fica em contato. Tá bom. Beijo, bom final de Beijo na semana. Cecília também, Pode que eu espero deixar. conhecer um dia. Um beijo, Tchau. tchau.